Oi, gente, bem-vindos ao Quero Jobs. No episódio de hoje, vamos conversar com a Lilian Sarkis, que é atriz, produtora e administradora. Vamos falar sobre produção e como a produção pode ser um meio para viabilizar projetos. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal e curte o vídeo, que isso ajuda muito na nossa missão de que cada vez mais o nosso conteúdo chegue a mais pessoas. Então, papel e caneta na mão e boa entrevista. Lilian, bem-vinda, obrigada por ter aceito o convite. Obrigado. Eu, como diz, eu sou do lado de lá, eu sou do backstage. Então, estar aqui na frente da câmera, olha, é difícil, hein? Mas eu topei esse desafio, hein? Ai, obrigada, me Vamos sinto muito lá, honrada mesmo. imagina. Lilian, eu te chamei porque eu aprendi muito com você sobre produção, sobre as leis que envolvem o teatro, sobre a produção como meio para realizar projetos. E eu queria conversar um pouco com você aqui e dividir isso com o pessoal que está assistindo a gente. E para começar, eu queria saber como é que você começou com a produção, como é que você começou a trabalhar profissionalmente com isso. Bom, eu fiz a escola de arte dramática. Então, naturalmente, a partir dali, nós formamos um grupo, porque a gente tinha um espetáculo chamado O Casamento do Pequeno Burguês, e a gente levou esse espetáculo para. Ficamos, sei lá, um ano em cartaz, fazendo em todos os lugares possíveis, imagináveis. E a partir, vamos dizer assim, desse espetáculo, a gente criou um grupo, né, o que era, digamos assim, mais ou menos natural, que acontece ainda hoje, mas que você se une em torno de uma ideia, de alguma coisa, e você cria um grupo. Então, nós criamos esse grupo e, vamos dizer assim, e além do casamento, a gente produziu aí outros espetáculos. E dentro do grupo, naturalmente, cada um vai, vamos dizer assim, desempenhando uma função, mais isso ou mais aquilo. Então, eu sempre fui um pouco nesse lugar de coordenar né, algumas ações dentro do grupo, outra de traduzir, outra de fazer, de criar, vamos dizer assim, objetos e coisas que eram necessárias para a peça. Então, eu estava dentro, no palco e fora do palco, né? Ou seja, né, fazendo todas essas funções. E naturalmente, quer dizer, você vai aprendendo um pouco. Não, a gente aprende nesse sentido na prática mesmo. Na escola, na EAD, não tinha uma matéria, vamos dizer assim, específica para falar de produção, mas a gente vivia um pouco esse burburinho, vamos dizer assim, né, do fim da ditadura, a lei né, que foi criada em 78, os novos grupos, as novas maneiras, vamos dizer assim, de se organizar enquanto produção, né? Então, você vai descobrindo um pouco esse mundo. Além do meu grupo, um belo dia, um amigo que era muito, já era um super, vamos dizer assim, administrador, produtor, me indicou para fazer a administração de um espetáculo. Eu, como diz, fiquei arrepiada, porque era um super espetáculo, que era o Lilith, a Lua Negra, dirigido pelo Zé Posse Neto, com um elenco maravilhoso e com uma produção de uma agência chamada 5.6, que era o melhor dos mundos. Então, eu caí de cabeça, vamos dizer assim, de cara, no melhor que eu podia imaginar. Eu não fiz, não era a produção, eu fazia só a administração do espetáculo. Nesse tempo eu não gostava muito de fazer produção, não. Eu adoro quando assim fala assim, está tudo pronto, eu posso chegar. Então, né, conhecendo os dois lados, o palco e fora do palco, então isso vamos dizer assim, me dava um certo conforto, né, de lidar
com todas essas questões. E aí, vamos dizer assim, e depois desse foi outro, e foi outro, e aí eu fui, às vezes, intercalando com o trabalho de atriz, o trabalho, vamos dizer assim, de administração e produção. Foi por aí que começou. E se eu puder te perguntar, o que te motiva profissionalmente hoje? Quando você descobre, vamos dizer assim, o fato, né, de você estar no palco é uma coisa, você cuidar de algo que vai acontecer para outros é outra, né? Então, o trabalho de produção, ele tem uma certa, digamos assim, liderança, né? Você tem que ter um certo approach ali para você dar conta, né, de tudo o que envolve isso. Então, eu sempre digo assim, olha, às vezes eu vejo um espetáculo maravilhoso da plateia, eu fico extasiada, mas eu fico tão extasiada que eu falo assim, eu quero ver lá de trás, porque o lá de trás, ele para mim é tão forte, vamos dizer, que eu fico feliz, entendeu? Vamos dizer assim, de estar, entre aspas, lá atrás, e saber que tudo aquilo que está acontecendo ali no palco, de alguma forma tem um dedinho, que eu sei que eu resolvi isso, que eu sei que eu fui ali, Então, isto é digamos assim, é muito prazeroso, né? Você ver fluir uma criação, né? Eu fico, vamos dizer assim, quem que gosta de ver ensaio? Só quem faz, né? Então, você participa, você queira ou não, eu, pelo menos, né, eu tenho esse prazer, né, de ver nascer e de ver, vamos dizer assim, crescer né, e sair para fora uma criação. Então, isso não tem preço, né? Esse é o meu prazer. E nessa linha, como que a produção pode interferir no êxito de uma peça, em termos mais práticos? Assim, a gente sabe que a produção, claro, né, uma boa produção é o que determina, tal, mas como que ela pode, em termos práticos, interferir no êxito de uma peça? Depende. Depende do grau, vamos dizer assim, de envolvimento que você tem em relação entre aspas, quem é o produtor. Nós estamos falando de duas coisas: o produtor realizador e o produtor, o diretor de produção, certo? Então, às vezes, o produtor realizador, ele tem uma meta, ele tem um objetivo, e ele vamos dizer assim, o financiador, tá certo? E você, enquanto diretor de produção, você tem que ajudá-lo a fazer o projeto existir dentro daquilo que está sendo proposto. Você aí vai ter né, todas as possibilidades e impossibilidades. Se você tem um projeto que é financiado por lei de incentivo ou por edital, você já tem né, uma limitação em termos daquilo que você pode realizar ou não. Né? É diferente de você, como se você tivesse um pote de dinheiro e você só tirasse o pote e você faz o que você quiser. Então, às vezes, a gente tem que contornar isso de uma maneira objetiva, de uma maneira que não desande, né, o bolo. Então, a execução de um projeto, ela demanda bom senso e ela demanda harmonia. Acima de tudo, é preciso que exista harmonia entre quem detém, digamos, o poder, eu estou falando poder enquanto grana, Uhum. E você tem o artístico também, porque você tem que ter essa harmonia entre, digamos, o diretor ou a equipe de criação, porque não adianta, eu posso falar para o figurinista, olha, você tem X, tá certo? E você vai ter que, digamos, se virar com isso. E às vezes isso, né, você tem que ter uma certa maleabilidade para saber se pode ir um pouco mais, né, aonde você pode puxar. Então, esse lugar de
que eu volto a falar de harmonia, ele é muito importante entre a produção, entre o produtor executivo, o diretor de produção e a equipe de criação. A equipe de criação, ela é fundamental. Então, às vezes, não dá para você ser tão rígido. Por exemplo, vou trabalhar com o diretor e eu aviso, olha, o elenco tem 4, tá certo? É o stand-in, é o substituto. Aí o que o diretor faz? Põe 5 no palco. Eu olho e falo, não tem como tirar, eu tenho que, entendeu? Então, às vezes, você tem que ceder em função da criação, às vezes você não pode ser, né, tão rígido, né? Mas você tem que saber onde é que você pisa, se é possível ou não. Alguns, entre aspas, produtores, às vezes, são mais rígidos nesse sentido, entendeu? Perfeito. E nesse sentido, em que momento é ideal que algum diretor ou um elenco, se for um processo coletivo, procure a produção? Porque o que eu quero saber é como que a produção pode ser um meio para realizar projetos. Olha, assim como um diretor gosta de trabalhar com esse figurinista, com este cenógrafo, com o produtor X, isso também, vamos dizer assim, existe porque não é simplesmente, às vezes uma pessoa ela está começando um projeto e ela pode não ter mais aquela equipe que ela tinha, ou sei lá, ou ela entra dentro de um projeto que já tem outras pessoas. Então, não é assim, você pode, digamos, procurar indicações, digamos, de pessoas que sabem também, às vezes, como você trabalha e que podem te indicar uma pessoa X. Olha, essa pessoa é mais, digamos, indicada para você do que aquela outra. Enfim, isso é normal, tanto na escolha de um elenco quanto, digamos, de um produtor, porque tem que ter um pouco essa sintonia, certo? Entre o diretor e com quem ele vai trabalhar esse produtor, entendeu? Então, isso é fundamental. Então, eu tenho uma coisa para mim que é assim, eu não trabalho só por dinheiro. As poucas vezes em que eu fiz isso, eu me dei mal, vamos dizer assim. Então, eu preciso gostar, eu preciso ter essa empatia, né, com quem eu vou trabalhar, porque você também passa a maior parte do tempo da sua vida, às vezes, com essas pessoas, né, trabalhando. Então, se você não tiver, isso não for uma coisa legal, fica muito chato, né? Então, a produção, ela pode ajudar, mas mesmo a gente pensando que produção é uma coisa, vamos dizer assim, burocrática, não é só, né? Somos humanos. Então, se você não estabelece um pouco essa relação, até afetiva, para mim não rola. Maravilhoso. Lilian, uma curiosidade. Qual é a sua maior inspiração? Depende, né? É, Eu amo. você está falando de pessoas ou do quê? Pode ser o que for, eu não julgo inspirações. Olha, inspiração é assim, eu sou, como dizer assim, sou muito da literatura, por exemplo. A minha formação vem daí, vem, Uhum. vem da literatura um pouco. Então, mesmo eu estando, quando eu vou fazer alguma coisa, vamos dizer assim, eu estou fazendo produção disso, eu sinto a necessidade de ter, vamos dizer assim, de ter o conteúdo. E do que esse conteúdo me diz. Mesmo assim, se eu estou procurando algo, um livro relacionado à produção, eu nunca vou, certo? Ele tem que me despertar um outro lugar, né? Então, eu estou sempre lendo alguma coisa que não está relacionado só
com o fato produção, mas é com este lugar da arte. Então, o que me inspira é esse lugar, a arte, né? Em todos os sentidos. Então, o prazer estético, o prazer de ver, né? De você, seja uma exposição ou um livro, né? Então, a arte em si é o que mais me inspira. Ah, isso fica muito claro para quem te conhece, especialmente nas suas Uhum. aulas, em que a gente sempre abria conversando sobre arte. Então, era sempre um prazer muito grande poder ter essa troca. E eu queria saber também, em termos práticos, né? Assim, no Beabá mesmo, quem quer colocar uma peça em cartaz, seja agora em, sei lá, em teatro virtual ou em plataformas virtuais, ou em cartaz teatrão normal. Beabá, passo a passo. O que a pessoa precisa fazer? Bom, primeiro ela precisa ter né, o básico. O que é? O seu projeto, né? Sem isso, você não dá nem meio passo. Então, esse é o primeiro lugar. É aquilo que você quer fazer. O como você vai fazer é a consequência. Então, você tem como financiar, você vai fazer uma vaquinha, você vai inscrever o seu projeto só vai existir se ganhar o edital. Então, você tem primeiro que saber o que é que você vai fazer e como, né? Sem com dinheiro ou sem dinheiro. Como é que você faz? Né? Porque hoje tudo se reduz a se você ganhou o edital, se você não ganhou o edital. Então, se você não ganhou o edital, né? E a gente sabe que muitos projetos, eles, vamos dizer assim, eles existem, são maravilhosos, porque eles não estão em nenhum edital. Porque, vamos dizer assim, houve essa vontade de um, de dois, né, sei lá, de pessoas para realizar aquilo. Mas, se a gente for pensar hoje em como este mercado, entre aspas, se organiza, é um pouco nesse lugar de financiamento público, tá certo? E é sempre, quando a gente fala de leis de incentivo, nós sempre estamos falando de financiamento público, porque dinheiro público, é dinheiro dos governos, né? Então, a gente tem vamos dizer assim, tem muita gente que já, vamos dizer assim, desde o princípio do seu primeiro trabalho, só sabe este caminho. Então, se eu inscrevo no edital, o meu projeto existe. Se eu não inscrevo no edital, o projeto não existe. E a gente sabe que tem outras formas. Tem outras formas. Às vezes, como a gente diz, são menos rentáveis, porque é o seu risco, é você arriscando. Então, eu vou colocar um espetáculo em cartaz num teatro de quantos lugares? De 50, de 100, de não sei o quê, né? Você vai dimensionando as suas possibilidades. Então, eu tenho este coletivo, digamos, sei lá, ele pode arriscar, montar um espetáculo e colocar em cartaz num teatro X, 50 lugares. A gente sabe que isso, para um espetáculo, é muito pequeno, mas você tenta fazer com que isso, digamos, rentabilize. Porque o ator precisa do palco. Fundamentalmente, ele precisa do palco. E o melhor, digamos, cartão de visita que um ator pode ter é o palco. É alguém que vai ver e fala, que puta ator, né? Então, essa necessidade de você dizer, de você estar no palco, é que faz com que, né, os espetáculos existam independente de editais. E aí são as escolhas que a gente vai fazendo. A gente tem desde a produção pequena, né, entre aspas, nada é pequeno na arte, né? Até outros espetáculos que captam milhões e atraem um público enorme justamente por isso, né?
E Lilian, você falou dos editais. Eu queria saber como se preparar para os editais, como inscrever um projeto e aumentar as chances de ter o projeto aprovado. Bom, como você mesmo sabe, assim, primeira questão, aprenda a escrever um pouco. A gente não tem o domínio de tudo, mas às vezes eu vejo que, seja o ator ou o diretor, ele tem muitas ideias, mas ele não sabe passar isso, às vezes, digamos, para a escrita. Então, isso é fundamental. Alguém que vai ler o seu projeto e que entenda o que é que você está querendo dizer. Ele não pode ficar, digamos assim, circunscrito a iniciados. Quando você fala de determinadas técnicas, ou de, às vezes, isso só, digamos, confunde, vamos dizer assim, quem vai ler o seu projeto. Então, esse lugar de você conseguir minimamente dizer o que é o seu projeto, certo? Porque ele vai ser analisado, sei lá, por várias pessoas que tem que entender qual é esse percurso, o que você está querendo dizer, o que você quer fazer, né? Então, às vezes é um exercício, sabe? Quem faz trainee de vestibular, que vai lá só para ver como é que é. Às vezes é bom, primeiro, qual é o edital que serve para mim? Nem todo edital é para o seu projeto. Então, a gente tem que ler minimamente e saber o que é que ele está pedindo para saber se o meu projeto tem a ver com aquelas regras que eles estão colocando, certo? E como isso potencializa, então, o meu projeto, digamos, ser analisado. E sempre é isso, cada edital é diferente, um é diferente do outro, e a gente, toda vez você vai ter que, né, lidar com isso. Então, aprender um pouco essas regras para ver como você inscreve melhor, né? Mas, volto a falar, nós temos uma capacidade enorme de, vamos dizer assim, de não dominar a língua portuguesa. Então, às vezes os projetos são muito mal escritos, né? Isso, de alguma forma, pesa nesse sentido. Você não entende o que é, né? Enfim. Então, esse é uma primeira etapa, conhecer, né? Você tem esse edital, você tem os editais do governo, você tem os editais das empresas, e cada um é diferente. Então, você tem que conhecer um pouco esse lugar. E aprofundando um pouco, como saber qual edital é para o meu projeto? Por exemplo, vou dar um exemplo, sei lá. A Natura é uma empresa que anualmente, falei uma, mas tem várias, né? Que anualmente tem um edital ligado à música em geral, e a cada edição muda o foco. Por exemplo, agora você para gravação de CD relacionado com determinado tema, não sei. Então, será que o meu projeto se encaixa neste edital deste ano? Porque ele está me pedindo uma coisa que às vezes não é. Ou, você tem o edital do Centro Cultural Banco do Brasil, mas ele só vai acontecer em Belo Horizonte, em tal lugar, assim, no Distrito Federal. E eu precisa ser inédito. Mas o meu projeto não é inédito, o meu projeto seria de circulação para fazer e tal. Entendeu? Então, você vai vendo onde é possível. É o projeto como tinha o PROAC Primeiras Obras. Então, o PROAC Primeiras Obras, ele, que acho que agora até mudou de nome, ele é restrito, tem algumas condições, um valor pequeno, mas talvez olha, eu escrevi um texto, então, será que ele se encaixa mais nesse? Né? Ou não, o meu projeto é a montagem de um espetáculo X. Então, você vai dentro das possibilidades
né, que, no caso, é a Secretaria de Cultura do Estado propõe, qual deles é mais adequado para aquilo que você quer. Maravilha. Isso que você falou agora dos editais também vale para as leis de incentivo? Não, as leis de incentivo aí é um outro lugar, porque lá não está dito, não tem um direcionamento tão certeiro como um edital. A Tá. Lei Rouanet, ela te permite, ela vai ter alguma restrição no teto, enfim, mas, e também se o seu projeto ele vai ser analisado e se ele vai ser aprovado no artigo 18 ou no artigo 26, que é o que dá isenção para as empresas de 100% ou de 30%. Mas não existe uma restrição. Eu posso inscrever o meu projeto de primeiras obras, eu posso inscrever circulação, eu posso inscrever a montagem. Então, não tem, na Lei Rouanet não tem, digamos, essa restrição, certo? Só alguns têm alguns direcionamentos, né? Aí a dificuldade vai ser para conseguir a verba que foi autorizada, né? Aí já é outra história. Aí nós estamos numa outra seara, né? Uhum. Que é a dificuldade de você chegar nas empresas, né? As empresas se interessam pelos, digamos, grandes projetos, como eu digo assim, qual é o alcance? Qual é o alcance? Né? Eu sempre falo assim, vamos fazer a conta? Por que aquele banco X patrocina aquele musical X? Bom, ele faz de quinta a domingo, quantos espetáculos? 4, 5 espetáculos. Quantos lugares tem o teatro? 1.500. 1.500 vezes 4, quantos espectadores por semana, por mês, por ano, certo? Que vem a marca e que ou tem um programa, ou tem um banner, ou tem, né? Então, o que é que isso potencializa para a empresa? Então, hoje a gente tem justamente esse outro lugar. Se antes a gente tinha o teatro Bandeirantes, hoje a gente tem o teatro Tchau, né? Renault, teatro, sei lá, Uhum. sempre ligado a uma marca, né? E isto advém um pouco deste lugar em que o Estado deixa, né, de patrocinar diretamente a cultura e transfere para a iniciativa privada. Eu Né? acho que foi você que comentou isso, ou que chamou a nossa atenção para isso, né? Que antes os teatros, eles tinham nomes de atores e agora são nomes de marcas, né? Sim. É, Cinema, o teatro, uhum. tudo virou uma troca, certo? Então, a arte, de repente, ela é absorvida pelas empresas dessa forma. Uhum. Como eu potencializo a minha marca num projeto cultural, uma exposição, ou um espetáculo, um filme, seja o que for. Né? As empresas têm interesse em aliar a sua marca a um produto culturalmente visível, né? Uma exposição na Pinacoteca, opa, uma exposição no MASP, enfim, como cada um compra, né, o produto cultural para vender a sua marca com o É, dinheiro público, com o dinheiro tá? público. Né? Pois é, a gente está entrando aqui, né, no campo ali das batalhas que a área cultural enfrenta, né? Eu queria falar um pouco sobre isso com você. Queria abrir Pode falar, aqui. Não, eu quero te ouvir, pode. na verdade. Eu tenho pouquíssimo para falar sobre isso. Mas eu vejo eu queria saber assim, qual que você vê que é a principal batalha da área cultural hoje. É, Olha, Se é nós que tem temos um só uma, né? potencial criativo, nós temos um potencial criativo muito grande em todos os setores. A gente tem, né, um país culturalmente muito rico. É, né? Cada região tem criações incríveis que a gente mal conhece. Nós vivemos aqui na bolha do Sudeste,
tá certo? Onde parece que só acontecem coisas aqui. E a gente tem coisas aí pelo Brasil inteiro. Então, existe um descompasso, né, entre aquilo que a gente produz aqui, aquilo que tem essa visibilidade para nós e o que acontece no resto do país, que é tão forte e tão importante quanto, né? Só que a gente tem esta, digamos, essa limitação de ter um projeto aprovado, seja a lei de incentivo federal, ou a estadual, ou a municipal, e quando você busca o recurso junto às empresas, é muito difícil você realmente conseguir. Então, claro, tem gente que já, né, tem, vamos dizer assim, algumas coisas já meio estabelecidas e que, né, e por que sempre, né, aquele banco, aquela empresa patrocina aquele tipo de espetáculo, aquele produtor, aquele empresário, né? Claro, isso são, digamos assim, esses retornos institucionais que quem tem, vamos dizer assim, e não precisa ser necessariamente só o teatro, que faz uma peça menor para 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Você tem várias áreas, pode ser, sei lá, às vezes você tem uma dificuldade, uma exposição, você tem um artista plástico que está começando, ou você tem um filme, né? Então, às vezes, esse lugar do financiamento, ele é mais complicado. Então, o audiovisual tem ali um jeito, né? Tem o fundo do audiovisual. O teatro não tem. O teatro não tem fundo, né? O que a gente tem é esta busca, né? De chegar nas empresas, né? E sensibilizar a empresa. Quem não aplica muito em lei de incentivo, às vezes não quer nem chegar perto, tem um medo absurdo de que o governo vai lá interferir na sua contabilidade, e não é nada disso, né? Então, existe essa possibilidade. Só que dentro da Lei Rouanet também, a gente tem esse potencial, se a gente pensar que 4% do imposto devido, dependendo, então, você deve 100 mil. Eu acho para a gente falar assim, nossa, 100 mil é muito. 4% de 100 mil, né? É nada. Então, a gente busca, né? E aí, como é que você fala com os grandes? Como é que você chega no banco, né? Então, tem essa distorção, tem essa distorção. E a gente aí vive um pouco na mão, digamos assim, dos, digamos, diretores de marketing, se eles gostam ou se eles não gostam desse projeto, se eles, né, se eles, qual é o interesse. Então, você está sempre como se estivesse pedindo mesmo, né? Isso é muito chato, né? Então, a gente sempre gostaria que isto fosse revisto, a forma como é destinado, digamos, o recurso público, porque não é da empresa, é imposto que deve para o governo e não chega, tá certo? Não chega. Não é uma questão de, e não é digamos, não é o governo que fala para quem vai dar, é a empresa, né? O que todo mundo não entende quem destina o recurso é a empresa, embora, né, esse recurso seja do governo. Então, a gente precisava ter, vamos dizer assim, se aplicou nesse projeto grande, então você tem que também destinar um tanto para projetos menores, sei lá, de forma que isso fosse mais, não só transparente, mas Rotativo. fosse mais equilibrado com todo mundo, né? Enfim, Perfeito. Já mas, respondeu que ia perguntar se tinha alguma proposta para equalizar isso e você já se antecipou, mas era olha, um grande problema. na verdade, já teve várias tentativas, um pouco aí para trás. Na época em que o Gil era ministro da Cultura,
teve algumas tentativas de mudança e para a lei, para que justamente tivesse uma pulverização e tal. Só que essas coisas vão para o Congresso e nunca mais, entendeu? A gente sabe, tem lobista de tudo quanto é lado, né? Tem gente que também não quer que mude, né? A gente sabe, fala assim, eu tô bem servida, para que eu vou mudar? Para que eu Não vou abrir é? mão do meu Então, banquete? para que eu vou abrir mão? Né? Então, você que se vire. Uhum. Né? Então, a gente ainda tem um pouco esse lugar de. Eu penso em mim, mas não penso no outro. Né? Esse coletivo, ele, digamos, não existe. Estamos aí na seara capitalista mesmo. Entendeu? Vou fazer o meu e saiam da frente. Entendi. A gente só pode esperar que isso mude para melhor, né? E que evolua rapidamente, porque tem muita produção boa não aproveitando isso como tem direito, né? Não é nem como poderia, é como tem direito a. A gente é muito, vamos dizer assim, desleixado nesse lugar, né? Hum. Porque a gente não compra a briga, a gente espera sempre, né? Alguém vai resolver para mim, alguém vai fazer, alguém, né? Então, a gente precisa ter força, a gente precisa querer mudar, mas não faz nada, né? Então, você tem que ter um pouco essa união, sei lá, um pouco de pensamento de como a gente pode mudar algumas coisas, né? Porque a gente ficar refém, só você vai ficar refém a vida inteira, e a gente vai ficar reclamando a vida inteira. Porque eu não tenho, eu não consigo. Porque eu não sei o quê, né? Então, como é que você toma a rédea das coisas? A gente tem esse lugar, a gente é muito espectador de tudo. Você está vendo a coisa acontecer e você fala, pois é, isso aí, pois é, né? Então, a gente precisa assumir um pouco uns lugares de reivindicar coisas. E Lilian, para quem está vendo e não sabe como poderia fazer isso? Olha, a gente tem, nós vivemos numa sociedade capitalista democrática, certo? Então, nós temos representantes, porque eu não posso simplesmente falar, vou fazer uma lei. Não, eu não posso. A gente elege pessoas que são, vamos dizer assim, designadas para isso. Então, se hoje existe uma lei de fomento, ela foi trabalhada por uma, vamos dizer assim, por uma comunidade de artes cênicas de São Paulo que foi lá brigar, tá certo? Assim a gente não aguenta mais, assim não é legal. Então, vamos fazer uma lei. Quer dizer, não é o grupo não vai, mas aí você vai ter que trabalhar com o legislador. Você tem que ter um pouco esse lugar de, vamos dizer assim, favorável. Então, eu tenho alguém favorável à cultura, então vamos trabalhar com essa pessoa, como a gente vai fazer? E aí você vai tendo escalas, né? Você tem o vereador, você tem o prefeito, ou você tem o governador. Como é que a gente sobe aí nessas escalas? Mas a gente fica muito só nesse lugar, digamos, do reclamão, né? De não tomar atitudes, né? Então, e a gente tem uma geração enorme aí, entendeu? Fervendo. Bora lá, vamos ver o que é que a gente não concorda. O que eu O, não o concordo? sindicato é um caminho? Olha, o sindicato já foi um caminho, Tá. né? Né, ele foi era né, durante todo o processo de ditadura, então ele era um porto. Depois, muitas coisas aconteceram, mudaram, teve digamos assim, uma gestão muito longa, essas coisas não são boas, né? A gente sabe. E
e de uma certa forma, afastou muita gente, digamos, do próprio sindicato. Não estou defendendo o sindicato, nada, mas a gente tem algumas instituições que podem, eventualmente, estar junto, né? Então, você vai ter sindicato, você vai ter associações, ou grupos, ou cooperativa, ou enfim, Legal. né? Onde a gente se reúne e a gente, vamos dizer assim, se sente representado E para ganha você, força. vamos dizer assim, trabalhar, para você, vamos dizer, minimamente, você conseguir alguns ganhos políticos, vamos dizer assim, que não é só para você. Essa é a questão. Né? A gente tem que deixar um pouco o individualismo de lado e você pensar um pouco como coletivo. Coletivo nesse sentido, de para todos, né? E não só para mim. Eu ganho a minha verba e, ó, fico quietinha. Se você não ganhou, o que eu posso fazer? Não é? Então, não é bem assim. Então, a gente precisa ter um pouco, né? Você vê, sei lá, você vê em outros países, para mim, um lugar, né, que é onde eu às vezes me espelho um pouco, é a França, né? De como é assim, não tem conversa, você, não, isso não concordo, e você reivindica, e não é né? Você tem né, aí um contingente. Então, as pessoas têm esse lugar de falar, não, isso não. Então, vamos propor, vamos discutir. A gente é muito passivo Uhum. nesse É um sentido. ótimo exemplo. Lilian, ainda nesse tema de leis, mas mudando um pouquinho, e já quase que começando a encaminhar para o fim, infelizmente, eu Oh, queria saber como que os atores e as atrizes podem usar a legislação para se proteger nas negociações, como é que eles podem, como é que fala? Oh, meu você está Deus. falando da legislação específica da categoria. Da categoria, isso. Isso. Como é que Bom, eles podem pegar pela mão mesmo? primeiro, atores e atrizes sabem que existe uma legislação específica da categoria? Essa é a primeira questão. Muitas vezes não sabem, né? Essa legislação, que é de 78, ela é calcada, digamos assim, né? A base dela é a CLT, que é uma legislação já mais antiga. Então, hoje, a gente tem realmente vamos dizer assim, a gente tem a lei e a não aplicação da lei, certo? Agora, mesmo que você. A gente sabe que hoje 90%, digamos, dos contratos que são feitos são sempre entre uma empresa, ou seja, aquilo que a gente chama de PJ, e o ator, que é outro PJ, tá certo? Então, eu tenho pessoa jurídica e pessoa jurídica. Então, o que cabe, né? O que cabe? Mesmo num contrato de pessoa jurídica ou como pessoa jurídica, você precisa saber um pouco dos seus direitos, certo? A lei tem lá, está lá escrito, tá certo? Tem que fazer assim, tem que fazer assim. Se você vai viajar, você tem que ganhar mais. Se você vai fazer, existe uma série de, vamos dizer assim, de regras, né, que você pode, mesmo que você tenha um contrato de pessoa jurídica, que você também pode negociar. Agora, o que acontece as pessoas às vezes têm muito medo de, digamos, reivindicar. Se você reivindica alguma coisa, você é o chato, né? Então, Queima, mas né? se eu reivindico, se você reivindica, se o outro, você cria um outro diálogo, tá Uhum. certo? Por quê? É direito, não está sendo correto. Então, cabe um pouco aos atores, às atrizes, primeiro ter um pouco essa consciência de que existe uma legislação, eu posso digamos, abdicar de não ter um contrato assim e ter este contrato, mas vamos lá.
Então, por quê? Depois você não vai ter nenhum benefício, né? Tudo recai sobre o próprio ator. Ele é que paga o imposto, ele é que paga assistência médica, ele é que paga tudo. Então, como é que se dá a relação com, digamos, o seu empregador nessas questões? Então, a gente não pode ser tão medroso, tá certo? Então, de vez em quando, a gente tem que, digamos, enfrentar nesse sentido, falar, olha, né, isso aqui não procede, né? Podemos fazer isso? Podemos incluir essa cláusula? Né? Então, a gente pode ter um respaldo, seja do advogado, seja do agente, seja do amigo que conhece um pouco, mas a gente precisa, não pode assinar qualquer coisa. Assim como, sei lá, vai entrar no set de gravação de publicidade e está lá, fala, assina aqui. Não pode. Vou ler, porque depois a gente é o próprio ator que se ferra, né? Você fala, se assinou. Então, a gente precisa saber que a gente tem legislação. E nessa situação de, por exemplo, tá no set e falar, assina, vou ler. Como proceder numa situação específica dessa? Bom, primeiro você tem que tentar antes, tá certo? Se você foi escalado para uma gravação, seja de cinema, seja de publicidade, você tem que pedir para que te mandem, né, a minuta, para que te mandem o contrato, porque você precisa analisar. Porque você não sabe, uma coisa, assim, ele pode te mandar um contrato em que te restringe o seu pagamento, porque ele divide o seu pagamento entre, isso é direito de imagem, isso é direito de não sei o quê. Opa, você pode consultar o sindicato, se você não tem um advogado, enfim, você precisa ter minimamente, isso vamos dizer assim, obrigação, das produções, das produtoras, te darem, vamos dizer assim, antes, tá certo? Para que você leia o contrato. E não na hora. Na hora, a gente não dá nem para ler. Será que eu entendi essa cláusula? Será que eu isso? Entendeu? Então, agora, todo mundo deixa, tá certo? E aí, é isso que acontece. Se, entre aspas, todo mundo for chato, digamos que talvez as produtoras respeitem um pouco mais os chatos necessários, né? Todo mundo deveria ser um pouco chato. A gente não precisa brigar, a gente só precisa saber que a gente tem direitos e que a gente pode sim minimamente reivindicar esse direito. Ou preciso ver o contrato, né? Vou levar para o meu advogado, sei lá quem é advogado. Certo, advogado sou eu mesmo, mas eu tenho que ir antes. Amanhã eu vou gravar, hoje eu preciso ver, né? Mas ninguém faz isso. E eles se aproveitam também da ingenuidade dos mais novos, tá certo? Eles não vão fazer isso com quem já, entendeu? Mas com os mais novos fazem. Por quê? Você fala assim, você não quer? Peraí que eu já acho, certo? Aí põe mais outro no seu lugar e pronto, está resolvida a questão, né? Então, os mais novos, às vezes, padecem desse lugar. Ai, infelizmente, né? Mas que bom, obrigada por esse esclarecimento. Lilian, antes de eu te agradecer, eu queria abrir o espaço aqui para você, caso tenha algo que você não falou, queria falar, queira aprofundar alguma coisa, o espaço é seu. Olha, na verdade, é só reforçar um pouco o que esse lugar que a gente fala de produção. Porque tudo é culpa do produtor. Olha o produtor. Então, é saber que ele pode ser um outro lugar, certo? Que ele pode ser um lugar prazeroso, principalmente se você souber com o que você está lidando, que é vamos dizer assim, você estar perto da criação, né? É tão bom quanto você estar, digamos, no palco. Então,
só para não ficar, entendeu? Esse lugar de que produtor é uma coisa assim. Não, não é, né? Não precisa ser. Pode ser bem gostoso. Então, quem tiver alguma, digamos, intenção, pode ir, entendeu? Que dá liga. Ah, isso é incrível. Eu sou muito sua fã. É, Lilian, obrigada, viu, por estar imagina. aqui com a gente, por dividir todo esse conhecimento que você tem aqui com a gente e falar que as portas aqui estão sempre abertas. E foi incrível, por mim ficava aqui por mais quanto tempo, assim, falando com você, eu adoro. Não, vamos falar de outras coisas depois. Vamos. Muito obrigada mesmo, Lilian. Imagina, eu que agradeço aqui, assim, de coração. Ai, foi uma É, delícia. né? É sempre bom, veja como é bom a gente, olha aí, os ex-alunos, olha só, é maravilhoso a gente ver onde eles vão. Isso para mim é a coisa mais fantástica que tem, né? A Ai, gente ver aonde vocês podem chegar. Que maravilha! ai, sua linda, obrigada, viu mesmo? Ah, Mesmo, mesmo. Beijo enorme. então, até! Se você gostou da entrevista, curta e compartilhe para que mais pessoas possam assistir. Toda semana tem entrevista inédita aqui e nas plataformas digitais. É só procurar @programa Quero Jobs tudo junto. Até a próxima semana!